Oi pessoal, eu vou dar sequência no vídeo que eu gravei agora à tarde, agora já é noite, vocês estão percebendo, mas eu não quis deixar para outro dia porque eu vou colocar um vídeo após o outro para que o assunto continue, porque é continuação do capítulo 12, eu não quero deixar muito tempo para concluir o capítulo de Daniel. Então eu resolvi gravar hoje mesmo. Vocês estão vendo lá no fundo, minha companheira, ela queria estar aqui na mesa, mas como eu não deixei, ela foi lá para o meu rack lá atrás. E tem a outra também que já subiu aqui, já desceu, que eu falei, não, sai daqui, porque elas competem comigo aqui no espaço, as duas querem atenção. Ok, vamos então dar sequência. Nós paramos no vídeo anterior, no capítulo 1 de Daniel, no capítulo 12 de Daniel, no versículo 1. E eu vou dar sequência agora na última parte do versículo 1, que diz: naquele tempo será salvo o seu povo, o teu povo, né? O anjo está falando para Daniel. E então, se você tiver uma Bíblia, é importante que você acompanhe a leitura. Eu vou abrir em Romanos, no capítulo 11, que fala sobre o futuro de Israel, fala também sobre a rejeição de Israel e as misericórdias de Deus para com Israel. Tudo tá ligado, gente, tudo tem a ver conosco, tudo tem a ver com a nossa história como igreja também. E nós temos que estar conhecendo essas questões. Essa questão da eleição de Israel, eu não vou entrar neste capítulo para debater essa questão de Israel ser eleito ou não, a igreja ser eleita ou não. Não é isso que eu quero discutir. Eu quero apenas seguir dentro do livro de Daniel, do capítulo 12 de Daniel, e quero dar uma visão um pouquinho mais ampla a respeito da nação de Israel, do povo de Israel, para que nós tenhamos uma clareza sobre isso. Então eu vou me ater apenas ao capítulo, vamos estudar este capítulo um pouquinho, vamos entender um pouquinho e vou me ater ao texto e ao contexto. Não vou entrar em questões teológicas e, quem estiver vendo, se alguém ver este vídeo, porque Paulo aqui ele está dando uma palavra para pessoas convertidas, na verdade, cristãos, os novos cristãos, e eles se sentiam privilegiados pelo fato de que agora eles eram um povo eleito em Jesus Cristo, tinham alcançado a salvação, e eles então sabiam que Israel foi rejeitada, porque rejeitaram a Jesus, então não lhes estava mais destinado a graça, a salvação, enfim. Mas Paulo então, ele vai dar uma resposta para essas pessoas, ele vai esclarecer alguns pontos, e são muito importantes este esclarecimento. E eu, no meu entender, no meu ponto de vista, é mais um ponto onde nós podemos compreender o propósito de Deus para com esta nação. Então, veja bem, Romanos capítulo 11, no versículo 1 diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele está falando da nação de Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, ele vai seguindo aqui, explicando, e aí ele menciona a passagem nas escrituras que contam sobre o profeta Elias, que está ali no versículo 2, 3 e 4, quando diz: ou não sabeis que a escritura refere-se a respeito de Elias, como insta, quando Elias perante Deus, Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo:
Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. E que lhe disse? Porém, a resposta divina. Então, Deus vai dar uma resposta para Elias. Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Então, o que Paulo está querendo explicar aqui? Que mesmo entre a nação judaica, judeus de Israel, sempre vai haver um remanescente, né? Que é um pequeno grupo de pessoas que permaneceram ou permanecerão fiéis a Deus. E isso mesmo na grande tribulação, quando eles forem provados, quando eles forem iludidos e seguirem o anticristo, vai sim haver aqueles que vão permanecer fiéis a Deus quando caírem em si, descobrirem que foram enganados, quando eles começarem a verdadeiramente observar as Escrituras, eles vão ver que eles se enganaram e eles não vão adorar a besta, não vão aceitar o sinal, enfim, vão ser convertidos ao Senhor. E nós, estudando Apocalipse, estudando esse tempo da tribulação, nós sabemos que vai haver muita salvação. Graças a Deus, muita salvação por parte do povo judeu, porque eles vão estar sendo evangelizados. O evangelho, a palavra de Deus, vai ser extremamente pregada. A Bíblia fala nos 4 cantos da terra, ou seja, vai ser pregada em todos os lugares, norte, sul, leste, oeste. A Bíblia fala dos 144.000, 12.000 de cada tribo, que vão sair para pregar para o povo de Israel sobre o Messias. Então vai ter muita evangelização. As 2 testemunhas que vão estar lá, mas essa parte é do Apocalipse, mas só para que vocês tenham uma ideia, uma noção. Então veja, aqui Paulo ele lembra para aqueles cristãos que eles estavam se sentindo privilegiados, eles estavam ali desdenhando, assim, vamos dizer assim uma palavra, né, desdenhando dos judeus que foram rejeitados, e eles ali então estavam se sentindo muito especiais, escolhidos, separados, e Paulo então ali vai tratar com eles essa questão. Aí no versículo 8, né, eu estou resumindo porque é um capítulo inteiro que vai estar falando sobre essa questão. Paulo fala assim: como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, a partir do momento que Jesus veio, e eles então não conseguiram enxergar que aquele era o Filho de Deus, não aceitaram a religiosidade deles, a maldade dos seus corações, aquilo que eles tinham, né? Eles colocavam as leis acima de qualquer coisa, do amor, enfim. Então, a partir daí, o que aconteceu? Deus mesmo endureceu seus corações, vedou os seus olhos, o entendimento deles. É claro que teve os que se converteram, que ali, desde o começo, viram Jesus, porque a igreja começou, não só dos gentios, mas os primeiros convertidos eram, né? Os discípulos eram judeus, muitos foram convertidos, até mesmo entre os fariseus, né? Nicodemos e várias pessoas ali que eram mestres, né? Se converteram sim, mas a grande maioria, principalmente, né, os doutores da lei, os fariseus, saduceus, enfim, né, os escribas, essas pessoas ali, né, de corações duros, eles então rejeitaram. E ali a maioria do povo, até porque quando Jesus foi colocado ali para que escolhessem quem deveria ser solto, Barrabás ou Jesus, todos gritaram: soltem Barrabás, soltem Barrabás. E talvez ali nessa grande multidão, até mesmo pessoas que um dia talvez andaram atrás de Jesus, né?
e ali, então, na grande multidão, pediram que Jesus fosse, ele fosse para a cruz. Então, por causa desta dureza dos corações deles, Deus está falando, Paulo fala aqui, né? E é um texto, isso que Paulo está falando aqui, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Está lá em Isaías, profetizado, já que isso iria acontecer, no capítulo 29, no versículo 10. No versículo 11, né? Paulo então fala assim: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Parece uma palavra contraditória aqui, porque ele fala assim: por um acaso eles tropeçaram para cair? Não, de jeito nenhum. Aí ele fala: mas pela transgressão dos seus corações veio a salvação aos gentios. Quando ele fala esse tropeçaram, significa uma queda irreversível, né? Eles caíram, que não possam mais se levantar. Então Paulo mesmo fala: não, de modo nenhum. O apóstolo está falando. Mas isso aconteceu, Deus permitiu então que eles transgredissem a lei, ali deixou solto, né? Vamos dizer assim, Deus deixou. Eles fizeram as suas escolhas, porque uma das coisas mais lindas que Deus dá para o ser humano é o livre-arbítrio. Cada um faz as suas escolhas, e ali então eles escolheram não seguir, não crer, e escolheram colocar Jesus na cruz. E então Paulo fala assim: pela transgressão veio por causa da rejeição deles para com Jesus. Então Deus abriu um precedente para que a salvação chegasse também para os gentios. E lindo que ele fala aqui: Deus fez isso para que pô-los em ciúmes, para que eles, vendo que aquela graça que estava reservada para eles, porque eles foram eleitos pela presciência, eles foram escolhidos por Deus, a igreja foi pela presciência de Deus, né? Antes da fundação do mundo, porque Deus já conhecia todas essas coisas, mas eles foram um povo separado e escolhido ali. Então, como eles não entenderam, Deus então levou esta salvação para a igreja, para os gentios, e fez com que eles ali então ficassem com ciúmes, né, desta salvação. Tanto é que também perseguiram os cristãos, os discípulos, enfim, nessa época. Bom, no versículo 25, a partir, deixa eu ver aqui, do 25 até o 32, né? Aí tem bastante coisa. O importante aqui, vamos voltar um pouquinho antes, que fala assim, no 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, Paulo está falando, se pela rejeição deles, Deus trouxe para o mundo salvação e reconciliação, o que Deus então poderia trazer ao mundo através da sua reconciliação com Deus, hein? Olha, ele está colocando que a graça de Deus iria ser de uma maneira extraordinária, né? E no versículo 16, deixa eu deixar bem estabelecido, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? O 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, o propósito de Deus é que a raiz, que é Israel, seja santa, para que aquilo que brotou da árvore, que é Israel, que é a igreja,
brotou, nós vamos ver mais em seguida, aqui nos próximos versículos, você vai entender, a igreja brotou, né, de Israel, da promessa que Deus tinha, né? E ele fala assim no 17: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, está falando aqui de Israel, está falando que a igreja, então, como uma oliveira brava, né, que não é a oliveira a verdadeira, que tem o fruto, né, que faz o azeite, mas a oliveira brava é uma árvore que não dá fruto, mas essa oliveira brava, ela foi enxertado, quem entende de agricultura vai entender que houve um enxerto ali, foi fundida aquela oliveira brava na oliveira verdadeira. A oliveira representa Israel. Quando fala de oliveira na Bíblia, representa Israel, né? Então, ele está falando para os gentios, vocês estão se vangloriando que agora vocês têm a salvação, mas ele fala, vocês foram enxertados, vocês se tornaram participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Veja que a palavra de Deus foi dada para Israel, as leis foi dada para Israel, os profetas foram dados para Israel, não é verdade? Toda a história veio de Israel, e nós então pegamos o caminho aí, nessa história, nós nos apropriamos das promessas que Deus deu para os profetas e que Deus deu para Israel, nós também nos apropriamos dela. Tem coisas que está lá no Antigo Testamento que Deus fala para a nação e a gente vai lá e pega, porque aquela palavra tem uma promessa poderosa. Então, nós nos apropriamos. Eles são a raiz, eles estão firmados na palavra. A palavra, a lei foi dada para eles. E nós também seguimos a lei, conhecemos a lei. Porém, nós agora não somos salvos mediante a lei, mas mediante Jesus Cristo. Mas a lei é boa e a lei ainda, ela sustenta, né, a palavra. E então, eles são a raiz e eles que dão, através desta raiz é que nós, então, recebemos a seiva, vamos dizer assim, da palavra, né? A seiva, o alimento que nos sustenta. Porque imagina se nós não tivéssemos tudo que nós temos da palavra de Deus, né? A Bíblia fala, toda a escritura é inspirada, não é só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento. E vocês veem que a maioria das palavras, das pregações, são sempre no Antigo Testamento, né? Bom, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que tu fostes enxertado. Então, alguns ali foram quebrados mesmo, foram tirados. Mas a igreja, então, foi enxertada nessa árvore para participar das bênçãos gloriosas que o Senhor tem para o seu povo. E lá no final, quando então todas as coisas estiverem terminadas, quando a Nova Jerusalém descer do céu, a Nova Jerusalém lá em Apocalipse, ela é chamada de esposa. O que significa? Que ela foi preparada para Israel, só que ela também virá com a noiva, que é a igreja. E depois, juntas, no final, onde Jesus será o Senhor de todos, então nós seremos um só povo, onde haverá um só Deus, um só Senhor, uma só fé, e o Senhor reinará em todos, e seremos um só povo para adorar o Senhor. Não vai ter mais povo judeu, povo de Israel, povo gentil, igreja de Israel, não. Seremos o povo, o sacerdócio, o povo do Senhor. Então, e ele diz assim,
Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças. Está falando para os crentes, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Não é porque somos igrejas que nós somos privilegiados de também não sermos condenados de alguma forma, né? Se eles erraram, nós como igreja também podemos pecar e errar. Então ele fala, não se ensoberbeça, considerai pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Está entendendo que está falando a palavra? Deus é poderoso para enxertar Israel de novo para a salvação. Pois se fostes cortados daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Gente de Deus, que palavra poderosa é essa? Que palavra poderosa, maravilhosa é essa? Paulo está falando aqui para os crentes. Se vocês que eram de uma oliveira brava, foram tirados da oliveira ali que não tinha valor nenhum e foram enxertados na oliveira verdadeira, quanto mais Deus pode fazer para os que são da oliveira verdadeira, enxertá-los novamente na árvore. Se uma oliveira brava, ela pegou a seiva da oliveira verdadeira, que é a igreja, nós recebemos essa seiva, e se nós frutificamos, quanto mais aquele que já faz parte desta oliveira, Deus não iria enxertá-lo? É o que Paulo está falando aqui. Então, eu quis abrir esse parênteses neste capítulo de Romanos, para concluirmos essa questão de Deus tratar com esse povo. Vai ser debaixo de sofrimento, mas Deus vai tratar. Vamos ver então, Zacarias 13, 8, 9 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. E nós vamos ver, não vou entrar aqui, mas só mencionando que todos os juízos de Deus lá no Apocalipse sempre se refere uma terça parte que foi destruída, então sempre é uma terça parte ali que acontece as coisas. Farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a parte, e a provarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus. O Senhor poupará o remanescente em Israel, por não terem se juntado à blasfêmia anticristã. Nesse tempo, naquele tempo, como diz Daniel no versículo 12, 1. Apocalipse 14, 9 a 10 diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então é para aqueles que, mesmo assim, seguirem a besta.
Vamos então ver o versículo 2 agora que nós vamos para o versículo 2 do capítulo 12. E diz: e há muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. A vida eterna é mencionada aqui então pela primeira vez na Bíblia e única vez no Antigo Testamento. Está lá no livro de Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem ressuscitarão. Então Jesus mostra que há duas ressurreições distintas. A primeira ressurreição é para a vida eterna. Então ela é dada em várias etapas, né? Então primeiro Jesus ressuscitou, ele é considerado as primícias da primeira ressurreição. Depois nós vamos ter a ressurreição dos justos, né, no arrebatamento, e depois a ressurreição dos mártires da grande tribulação, que vai se dar lá no final da grande tribulação. Todas esses dizem respeito à primeira ressurreição, que é a que vai para a vida eterna. A segunda ressurreição, que é para a vergonha e desprezo eterno, todos os incrédulos de todos os tempos até o final do milênio para a condenação. Porque depois dos 7 anos e meio da grande tribulação, Satanás vai ser preso e virá então o reino milenial, onde nós vamos reinar com o Senhor 1000 anos. Né? E não vai haver mais morte em si, mas não vai entrar porque meu tempo já está voando. Versículo 3: e os sábios brilharão como o resplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para todo o sempre. Eu espero estar brilhando, Senhor, porque eu desejo do fundo do meu coração conduzir, através da Tua palavra, a muitos à justiça. Então estes são os fiéis a Deus, a glória de Deus se refletirá neles e através deles. Versículo 4: porém tu, Daniel, guarda em segredo essas palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Nós estamos vivendo esta palavra hoje, a multiplicação do conhecimento e da ciência. Nunca em nenhum outro tempo de toda a humanidade a ciência se multiplicou de tal forma, e o conhecimento como nós vemos nos dias de hoje. Aquelas profecias não são para os dias do profeta, mas para os tempos do fim, para despertar os que vivem nos tempos do fim. Quem são essas pessoas? Nós, eu e você, vivemos neste tempo. O selo é uma antevisão de Jesus, porque Jesus fala que lá em Apocalipse ele abriria os selos das coisas que haveriam de acontecer, né? Ao contrário da revelação de João, onde a visão deve ser revelada, pois deveria rapidamente ser cumprida, né? Mas quem era o único capaz de abrir o selo lá, conforme Apocalipse 5:2 diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Versículo 5: não chores, né? Tá falando para João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muitos correrão de um lado para o outro, ou seja, isso está em Daniel, no tempo do fim, como nós estamos vendo hoje, perto do seu cumprimento, muitos correrão para lá e para cá, examinando, percorrendo todas as páginas, o que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo, vendo esse vídeo, vendo outros vídeos, procurando compreender e estudar a Bíblia. Então eu, Daniel, olhei e eis outros 2 anjos que estavam em pé, um à margem do rio, outro à margem do outro rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que é Jesus, né? Que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E eu vi o homem de linho que estava sobre as águas do rio, levantou sua mão direita e a sua esquerda ao céu e jurou, né, por aquele que vive eternamente, que será depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Um tempo um tempo e metade de um tempo, né? Peraí.
será depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, tá? Quando acabarem de despedaçar, olha que isso, quando acabarem de despedaçar o poder do povo santo, olha o que está reservado para Israel. Todas essas coisas serão cumpridas. E eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, caminha, Daniel, porque essas palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Meu tempo também está no fim aqui. Muitos serão purificados, limpos e refinados, porém os maus agirão malignamente e nenhum dos maus entenderá, porém os sábios entenderão. E eu digo para você agora, para terminar esse vídeo, em nome de Jesus, você é um sábio, você entende a palavra de Deus, os sábios entenderão as coisas do Senhor. E é para isso que você está aqui, ouvindo esta palavra. Os que não querem saber vão continuar agindo perversamente, mas os sábios entenderão. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação assoladora, haverá 1290 dias, 3 anos e meio. Bem-aventurado o que esperar e chegar até 1335 dias. Há uma bem-aventurança para quem ainda esperar por 45 dias, porém não foi revelado o que significa esses 45 dias. Eu vou terminar.